Então vamos lá, seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de Horsemanship Prático, um curso onde você vai aprender a se comunicar melhor com o seu cavalo, a entender quais são as necessidades do seu cavalo, o que o seu cavalo realmente precisa, o que o seu cavalo realmente espera de você, para você poder oferecer para o seu cavalo todas essas condições e obter do seu cavalo aquilo que você quer sem criar nenhuma briga, sem criar nenhuma resistência na cabeça do seu cavalo. Nessa aula de hoje, a gente vai falar sobre medo e curiosidade. Como que essas duas condições emocionais do cavalo pode ajudar, pode contribuir para que a gente entenda melhor nosso cavalo e consiga se comunicar melhor com ele. Então, o medo e a curiosidade são dois lados da mesma moeda. Elas estão em extremos opostos da condição emocional do cavalo. Então, apesar do medo e da curiosidade estarem em lados opostos da condição emocional do cavalo, a gente precisa encontrar um meio para equilibrar o medo e a curiosidade. A gente precisa encontrar uma maneira para balancear o medo e a curiosidade. O medo e a curiosidade, apesar de serem opostos, eles precisam se complementar, eles precisam se completar para que o cavalo consiga ter uma saúde emocional equilibrada. E como que a gente vai fazer isso na nossa interação, no nosso treinamento, nas tarefas que a gente apresenta para o cavalo, nas situações que a gente coloca o cavalo, nos objetos que a gente mostra para ele no dia a dia do nosso manejo, do nosso treinamento. Então a gente precisa pensar o seguinte, entender que o medo é um mecanismo de defesa do cavalo. O medo vai fazer duas coisas. O cavalo vai, primeiro, através do medo é que ele vai reconhecer uma ameaça e segundo, através do medo é que ele vai reagir a essa ameaça imediatamente. Seja essa ameaça real ou imaginária. Então o medo é um mecanismo de defesa no qual o cavalo vai reconhecer uma ameaça e vai reagir a essa ameaça imediatamente, seja essa ameaça real ou imaginária. E a curiosidade é um mecanismo de aprendizado do cavalo. É através da curiosidade que o cavalo vai aprender a confiar em quem está ao seu lado. É através da curiosidade que o cavalo vai aprender a confiar no ambiente no qual ele se encontra. É através da curiosidade que o cavalo vai aprender quais objetos e quais situações ele pode ignorar, ou quais objetos ou quais situações ele tem que prestar mais atenção. Então, se a gente conseguir encontrar um ponto de equilíbrio entre curiosidade e medo, a gente vai conseguir trabalhar muito mais eficientemente com o nosso cavalo, com muito mais tranquilidade, com muito mais calma. Então, como que a gente vai usar a curiosidade e o medo para a gente melhorar a nossa comunicação com o cavalo? O cavalo ele só vai aprender a partir do momento que ele não se sente ameaçado. Ele só vai entrar no modo curiosidade a partir do momento que ele não se sente ameaçado. Então, a partir do momento que alguma coisa criou um medo na cabeça dele, ele vai entrar no modo medo e vai ativar o seu instinto de fuga. A hora que ele tiver numa distância segura, que ele não se sentir mais ameaçado, o que ele vai fazer? Ele vai parar e vai virar em direção àquela situação ou aquele objeto que assustou ele. Aí ele vai entrar no modo de curiosidade para ver o que aconteceu, para saber se aquilo realmente pode colocar em risco a integridade física dele, se aquilo pode colocar em risco a vida dele. Então, a curiosidade só vai funcionar a partir do momento que o cavalo não se sente mais ameaçado. Enquanto o cavalo estiver se sentindo pressionado, enquanto ele estiver se sentindo em perigo, enquanto ele estiver se sentindo ameaçado, ele não vai sair do modo medo e não vai entrar no modo curiosidade. Então, a gente precisa entender isso, que o cavalo só vai entrar no modo de curiosidade a partir do momento que ele não se sente ameaçado. Por outro lado, o cavalo só vai aprender se ele sair da zona de conforto dele. Então a gente precisa achar um meio também
de tirar o cavalo da zona de conforto dele, daquela situação que ele já conhece, daquela situação em qual ele já é calmo e tranquilo, que ele sabe que não vai ter nenhum perigo, colocar ele fora da zona de conforto dele e mesmo assim mostrar para ele que ali fora da zona de conforto dele também ele pode encontrar segurança, que ali também não existe uma ameaça para ele. Como que a gente vai fazer isso no treinamento? Tudo que você for apresentar para o seu cavalo, as novas tarefas, as novas situações, os novos objetos que você for apresentar para o seu cavalo, você tem que apresentar de uma maneira que o cavalo não se sinta ameaçado. Então você tem que ter muita calma, muita paciência, executar um passo de cada vez, apresentar tudo isso de forma gradativa, de forma sequencial, um pequeno passo de cada vez, para que o seu cavalo não se sinta ameaçado. Então você precisa apresentar isso de uma maneira tranquila. Por quê? Se o seu cavalo estiver num ambiente que você está querendo ensinar ele, mas ele estiver o tempo todo se sentindo ameaçado, se sentindo pressionado, o que vai acontecer? Por que ele não vai entrar no modo de aprendizado? Porque se ele estiver se sentindo ameaçado, ele vai ficar o tempo todo em alerta. E se ele ficar o tempo todo em alerta, ele vai gastar toda a energia dele naquele estado de alerta, prestando atenção naquela situação que pode colocar em risco a vida dele. Aí ele não vai relaxar nunca, ele não vai ter energia para responder ou para aprender o que quer que seja que você queira ensinar para ele. Então, se você apresentar para o seu cavalo as situações, os objetos de uma maneira tranquila, de uma maneira calma, de uma maneira que ele perceba que não existe ameaça, que ele não se sinta ameaçado, ele vai relaxar, vai entrar no modo de curiosidade e vai começar a confiar mais em você e vai começar a aprender mais aquilo que você está querendo mostrar para ele. Então, é dessa maneira que a gente precisa encontrar um meio de equilíbrio entre o medo e a segurança. Se você sempre deixar o seu cavalo num estado de alerta, se ele sempre tiver com medo, o que vai acontecer? Ele vai entrar no ciclo do medo. Se você tiver um cavalo que é muito medroso e que não é curioso, esse cavalo é um cavalo perigoso. Então olha só, um cavalo medroso que não é curioso é um cavalo medroso. Isso é muito importante da gente entender. Um cavalo medroso que não é curioso é um cavalo perigoso. Por quê? É um cavalo que, quando ele estiver numa situação de medo, de perigo, aquele medo, aquela situação vai ser tão grande na cabeça dele, vai criar um pânico tão grande na cabeça dele, que ele vai explodir de tal maneira que ele não vai enxergar mais nada na frente dele. Sabe aquele cavalo que arranca a cerca no peito, que pula por cima do redondel, sai arrebentando com tudo? Então esse cavalo é o cavalo medroso que não é curioso. E é o que vai acontecer. Ele vai entrar no ciclo do medo. Como que é o ciclo do medo? O medo cria um pavor tão grande na cabeça do seu cavalo, o seu cavalo explode e acaba se machucando. E aí essa situação de se machucar, essa dor que ele vai sentir, só vai servir para confirmar que aquela situação que ele achava que era perigosa realmente é perigosa. Então o ciclo do medo, ele vai confirmar para o seu cavalo que ele tinha razão de ter medo daquela situação, daquele objeto, seja aquela situação ou aquele objeto real ou imaginário. Então é por isso que é importante a gente apresentar as coisas para o nosso cavalo de uma forma que não represente para ele ameaça, que ele não perceba aquilo como uma ameaça, para que ele saia do modo curiosidade e saia do modo medo e entre no modo curiosidade, para ele poder começar a aprender o que você quer ensinar para ele, tá certo? Então, medo e curiosidade são duas ferramentas poderosas que a gente precisa ter no nosso dia a dia, no nosso treinamento, nos manejos que a gente for fazer com o cavalo. A gente precisa entender como que funciona esse mecanismo do medo e da curiosidade para a gente poder usar isso a nosso favor, para a gente poder ativar o modo de aprendizado do nosso cavalo e melhorar a nossa comunicação, a nossa relação com o nosso cavalo. Então,
Essa aí foi a aula de hoje sobre medo e curiosidade. Se você tiver alguma pergunta, se você ficou com dúvida em alguma questão, manda aqui para mim. Vai ser um grande prazer responder suas perguntas e interagir com você a respeito desses assuntos sobre o cavalo, de como melhorar a nossa comunicação com o cavalo. Um grande abraço para você e que você faça uma ótima cavalgada. Valeu!